Fala, meus amores, como é que vocês estão? Estamos aqui hoje, novamente, nos Irmãos Dias Podcast. Hoje nós vamos entrevistar, nós temos um convidado que manja e manja muito de fundos imobiliários. Mas antes, André Dias, meu grande amor, como você está? Tô muito bem e já quero te agradecer, você que tá aqui com a gente novamente no canal Irmãos Dias Podcast, um episódio muito especial para os amantes aí de fundos imobiliários e investimentos no geral aqui da nossa bolsa. E hoje nós trouxemos o Ricardo, ele que é o criador do canal Lucro FC. Já é a segunda vez que ele veio aqui com a gente. O primeiro viralizou, Carol, deu mais de 200 mil visualizações em poucos meses, tá? Então fica até o final que nós vamos conversar com o Ricardo. Quais são as melhores oportunidades, os fundos imobiliários que caíram muito, o que é para fazer nesse momento, tá bom? Mas já quero pedir para você apertar o botãozinho de curtir, que não nos ajuda muito a manter esse canal gratuito Aperta aqui. o like, criatura. Né, essa mídia alternativa que é o YouTube. Então aperta o botãozinho de curtir e já deixa suas dúvidas aqui também. Já vai mandando suas dúvidas aqui embaixo, tá certo? Que a gente sempre busca responder vocês. Ricardo, muito obrigado mais uma vez aqui presente no Irmãos Dias Podcast, né? E vamos debater hoje sobre fundos imobiliários. Bora, muito obrigado, né, pelo convite mais uma vez. Fico feliz que o nosso último bate-papo aqui passou dos 200 mil views. Então, bacana, fico bem feliz. O pessoal que está acompanhando a gente aqui, clica no like e compartilha com os amigos também para a gente ultrapassar essa barreira aí dos 200 mil views. E a gente conta com você, porque você compartilhando com seus amigos. E detalhe, já se inscreve, ativa as notificações se não tá inscrito, porque senão a gente faz algum episódio, você acaba ficando de fora, tá certo? Agora nós vamos falar sobre a Reserva, nosso patrocinador aqui. E já tem uma dica para você também que pensa em fazer podcast. Agora, vocês me permitem, você e o Ricardo, eu vou mostrar o meu vestido. Hoje eu vim brilhosa, viu, gente? Olha só. Tá bonito, vestido top. Gente, não vou falar mais nada, porque a Eu vou reserva... aproveitar, vou levantar aqui também. Oh, Já vou mostrar aqui, ó, ele. a minha camiseta. Né, olha lá, o pica-pau. Esse pica-pau tá fazendo sucesso. Onde você vê esse pica-pau é a reserva, tá, pessoal? E a bermuda, ó, você vê que é aquela bermuda, né, de um tecido muito confortável, muito folgado, muito bacana. E vou mostrar o tênis também. Mostra vou mostrar tudo. O pessoal quer tênis, ver. Olha que bacana, gente. Nossa, tem um esse tênis é pica-pauzinho top. aqui no canto também, tá certo? Tudo isso, pessoal, você vai encontrar na loja da Reserva, que é do Grupo Arezzo, tá? Então nós vamos deixar aqui embaixo o site da Reserva e tem um cupom de desconto, cara. Irmãos Dias, 10% de desconto. Chegou na loja presencial física ou tanto online, 10% de desconto em todas as peças, tá legal? Tem muita camiseta bacana, aproveita e vai lá. Agora, a dica que eu prometi pra você. Você que tá pensando em começar um canal de podcast, você que tá querendo, né, trazer um projeto novo pra você, vou deixar aqui o contato do nosso estúdio aqui, ó. Toda essa estrutura aqui você pode ter acesso através da UEM Produtoras, aí fala com o William, tá certo? Nós vamos deixar o contato dele aqui embaixo pra você poder fazer o seu projeto novo com garantia de qualidade. Mas vamos lá, Ricardo, vamos começar falando aqui de fundos imobiliários. E um dos assuntos mais falados essa semana foi aí as quedas que nós tivemos no HCTR 11, no DEVA 11, entre outros fundos imobiliários que tinham aí, né, CRIs ligados à feirinha da madrugada ali, né, ao circuito de compras. E o que acontece é que a gente... Bom, não vou nem falar. O Ricardo vai explicar. Ricardo, explica o que aconteceu, né? E detalhe, por exemplo, nós temos aqui o HCTR com PVP de 0,55, 0,60, né? É oportunidade de compra para esses fundos imobiliários? Explica o que aconteceu e se é oportunidade de compra. O HCTR essa semana que passou deu o que falar. Acho até curioso, né? Porque muita gente está perguntando mesmo. Poxa, parece que tem muito fã desse fundo imobiliário, né? Torcedor mesmo, pessoal que comenta nos vídeos e defende, outros criticam. E eu acho que a nossa função aqui é justamente explicar o que aconteceu, né? Porque nunca é tão ruim quanto parece e nunca também é tão bom quanto alguns defendem. Eu acho que teve uma notícia relevante, né? Teve esse fato relevante, essa notícia. O que aconteceu? Uma inadimplência, né? Então, um emissor ali de um CRI não pagou o que tinha que pagar dentro daquele mês. E isso fez com que a cotação caísse muito. Por quê? Preocupação, né? E o mercado de fundos imobiliários aqui no Brasil, ele é muito da pessoa física. Então, eu acho que o que aconteceu com o HCTR, com o TORD nesses últimos dias, é um grande de um efeito manada mesmo. São as pessoas saindo assustadas, vendendo aquele fundo, se desfazendo, né? E aí, a minha ressalva é o seguinte, é um fundo imobiliário, sim, mais arriscado, né? Até por isso, ele pagou muito mais do que os outros nesses últimos 2 ou 3 anos. Então, aquele investidor que já estava com ele na carteira tinha que saber dos riscos que aquele fundo tem, né? Porque ele paga mais, porque ele tem um ou outro emissor que é um pouquinho mais arriscado.
essa inadimplência que aconteceu no circuito de compras, que é conhecido como Feirinha da Madrugada, que é um shopping popular aqui em São Paulo, na região do Brás, né? Talvez quem esteja aqui em São Paulo conheça um pouco melhor, né? Quem está em outras cidades não conheça, mas basicamente é um shopping popular. E aí eu costumo até brincar que é isso, se você investe num fundo que é um shopping popular, não tem problema nenhum, desde que você saiba que tem aquele risco embutido. Você não pode investir achando que é o shopping Iguatemi, que é de alta renda. Não, é diferente. É um shopping pulverizado, são box, né? São pequenos estandes que vendem confecções e afins. Então, é muito pulverizado, tem muito espaço ali para alocar. Obviamente, acaba sendo até mais difícil preencher todos esses boxes. Então, é um shopping muito grande, com essa característica de ser popular, né? E mais ou menos, acho que 7 ou 8% do patrimônio líquido do fundo está nesse emissor, ok? Do HCTR. Do HCTR Tá. falando, exatamente. Então, assim, se a gente for pensar na essência, nem é tanto assim, né? Não quer dizer que se a Feirinha da Madrugada, que é o circuito de compras, não pagar, o HCTR vai quebrar? Não vai, né? E eu acho até que o mercado penalizou muito, né? Desvalorizou demais, porque o investidor pessoa física ficou com medo e saiu. Particularmente, eu não gosto de fundos imobiliários arriscados. Eu prefiro colocar risco na minha carteira nas ações. Agora, aquele investidor que tem esse apetite ao risco, comprar esse fundo imobiliário a um PVP de 0,5, né, ou seja, muito descontado, muito barato, pode fazer sentido. Principalmente aquele que já tinha antes, confiava, né, nessa carteira de CRIs que ele tem, né? Então, eu acho que o investidor que já tinha, ele não deve seguir a manada e ficar com medo de vender, né? Eu acho que tem que fazer uma análise e entender exatamente tudo o que tem dentro. Até porque essa inadimplência já foi paga, né? Poxa, em poucos dias, menos de um mês depois, realmente aí aquele emissor, o circuito das compras, conseguiu fazer o pagamento e ficou adimplente novamente, né? Então, o mercado ele tem muita volatilidade, mas o investidor tem que saber no que ele está investindo e manter sua posição naquilo que ele acredita. E Outro aquilo, né? fundo- O Deva 11. Eu ia falar dele agorinha. Que Desculpa, tava gente. sendo... O Deva 11 também passou um momento que, né, caiu muito. Teve muito investidor que perguntou pra gente, e agora o Deva 11, o que eu faço? O que aconteceu também com o Deva 11? Você acha que é uma oportunidade também nesse momento? Eu acho que tem uma característica muito parecida, o Deva 11 e o HCTR, até tem alguns CRIs, alguns emissores ali que são os mesmos, né? Então, quando um sofre, o outro sofre também. São fundos imobiliários arriscados, né? Eu acho que o Deva até tem um pouco ali de desenvolvimento imobiliário dentro dele. É uma oportunidade? Olha, para quem tem aquele perfil de risco um pouquinho que aceita mais risco, pode ser uma oportunidade de comprar mais barato. Só que a dica que eu dou é: entenda o que tem dentro do fundo. Não compre um fundo imobiliário só pelo dividend yield. Tá pagando muito e tá com o PVP baixo. Mas o que está acontecendo lá dentro? Você confia naquela gestão? Você acha que aqueles imóveis ou aqueles emissores dos ativos imobiliários são realmente bons? Eu acho que o investidor tem que fazer a lição de casa, porque ele não precisa ficar olhando só o indicador e ir lá comprando. Porque ele não precisa comprar um monte de fundo diferente. Se ele escolher 5, 6 ou 10 que ele goste muito, já tá bom demais. Depois ele vai Que ele reinvestindo acompanhe nesses. também, né, o que tá acontecendo, tudo, e saiba, né? E igual você falou. diversifique, né? A questão é, você não vai colocar todos os ovos numa cesta só, ainda mais em fundos imobiliários que são mais arriscados. O ideal é você montar uma carteira de fundos imobiliários de tijolo, de papel, e dentro de papel, buscar uma boa diversificação, né? Entre high yield e aqueles menos arriscados. High yield é aqueles que pagam muito dividendos. E por pagar mais dividendos, não existe almoço grátis, você vai estar assumindo um risco maior, tá? Então, o ideal é você ter uma carteira bem diversificada, porque se acontecer uma queda brusca de um ativo, você está protegido com outros. Mas como o Ricardo falou, Carol, eu também acredito, Ricardo. Eu acho que foi um pânico generalizado. Eu acho que cair 20%, 30% em 5, 6 dias, né? A gente está desconsiderando todo o patrimônio que tem o HCTR ou que tem o Deva 11, porque foi o que você falou. 7, 8% aí dos CRIs do circuito de compras estão atrelados ali dentro da carteira de CRIs do HCTR, e no Deva 11 a gente tem cerca de 5, 6%. Então a gente tem ainda 95% do patrimônio que não está sendo levado em consideração. Imagine você cair 20, 30% o valor da cota, o valor do patrimônio. Nós temos aí o HCTR em cerca de 0,50 PVP, o Deva em torno de 0,70, ficou muito abaixo, né? E para quem, que o Ricardo falou, para quem busca o maior risco, o maior apetite, é oportunidade.
Vamos lá, Carol, vamos para a próxima pergunta? O que eu ia perguntar, né? Porque muitos investidores, eles não sabem o que avaliar para escolher um fundo imobiliário. Quais são os principais indicadores que você, Ricardo, poderia citar para que eles, né, avaliem? Eu acho muito boa essa pergunta, eu acho que até emendando com o que o André falou, muita gente me pergunta esse ponto. Como que eu sei se o fundo imobiliário de papel é high yield ou se ele é high grade, ou seja, se ele é mais arriscado ou ele é mais seguro? Isso é muito importante, o investidor tem que saber no que ele está investindo. Então, se ele olhar lá o dividend yield está pagando 18% ao ano, será que ele é mais arriscado ou não? Por aí só você já consegue ter um indício que provavelmente ele é mais arriscado. Então, pelo próprio dividend yield, já é um indício de que o que tem dentro daquele fundo tem mais risco. Então, um outro jeito que eu também uso, que é simplista, mas é rápido de identificar se um fundo imobiliário de papel ele é mais arriscado ou não, é quando você entra no relatório gerencial, você lê, tem uma lista de todos os CRIs que fazem parte daquele fundo. Então, vai ter fundo imobiliário que tem 100 CRIs lá dentro, vai ter fundo imobiliário que tem 30. Dá uma olhada naquela lista e vê quanto ele está pagando. Então, provavelmente ele vai pagar alguma coisa assim, CDI mais um valor pré-fixado, ou IPCA mais um valor pré-fixado. Que é, esse emissor ele está captando recurso, então ele tem que prometer esse pagamento. Praticamente uma renda fixa. Quando esse valor ele está extremamente alto, ele é mais arriscado. Por quê? Porque aquela instituição que está pegando dinheiro não tem tanto nome assim no mercado, então ele precisa prometer um retorno maior. Quanto que é? Por exemplo, se a gente pensar, a gente sempre usa como comparação os ativos mais seguros da economia. Tesouro direto, por exemplo. Se a gente tem um tesouro IPCA pagando IPCA mais 6, e a gente olhar dentro de um fundo imobiliário e tiver lá o CRI pagando IPCA mais 10, que é muito superior do que um tesouro IPCA, por exemplo, um tesouro direto, ele é mais arriscado. Sim. Porque se a média do mercado consegue dinheiro com IPCA mais 6, quem tem muito nome vai pagar mais ou menos isso. Se tá 8, 9, 10, 11, 12%, vai ficando mais arriscado. Então é uma maneira simplista e rápida de qualquer investidor olhar lá dentro do relatório gerencial e ver mais ou menos quanto que está a média do pagamento prometido por cada CRI. Se tiver muito alto, tem mais risco de crédito, risco de default, né, de não pagar. É isso. Eu acho que olhando esses pontos já consegue ser um caminho muito bom para saber se um fundo é arriscado ou não. Legal, Ricardo. Agora sim, muitas pessoas estão preocupadas com os fundos de tijolo também, que investem em imóveis físicos, né? E nós tivemos aí a classe de ativos aí de fundos de tijolo que tiveram uma queda, uma desvalorização nos últimos meses. O porquê que isso vem acontecendo, Ricardo? Os fundos de tijolos, eles acabam dependendo muito da economia do país e dependendo muito da situação da taxa de juros, taxa Selic, né? Quando está em rota de alta da taxa Selic, os fundos imobiliários tendem a cair, principalmente os de tijolos. Isso é importante a gente falar aqui. Fundos de tijolos são diferentes dos fundos de papéis, né? E os fundos de tijolos têm mais potencial de valorizar ou desvalorizar. Já os fundos de papéis, eles tendem a ser mais estáveis. Por quê? Porque um fundo de papel, ele tem os contratos, os CRIs lá dentro, atrelados à inflação ou ao CDI, ou à taxa Selic, e eles já pagam isso nos dividendos. Então, o fundo de papel tende a pagar mais dividendos. Já e não ter tanta variação na cota. Já o fundo de tijolo vai ter mais variação na cota. Então, a taxa de juros subiu. Os fundos de tijolos caíram. Teve desvalorização. Que isso aconteceu já num período de quase 2 anos, né? Que já tem esse movimento. Quando a taxa Selic mudar a rota, os fundos imobiliários de tijolos vão subir. E o mercado antecipa tudo. Então, alguns meses atrás, começou-se a ventilar a hipótese da taxa Selic começar a cair. Os fundos de tijolos subiram quase 4 ou 5% em um mês. Quando teve uma outra expectativa no mês seguinte que não ia mudar a rota da Selic, os tijolos caíram de novo. Então, vai ser isso, é isso que vai acontecer. Quando a taxa Selic mudar de rota, quando realmente a gente chegar e falar assim, olha, a taxa Selic está 13,75, ela vai mudar para 13,5, 13, 12,5. Aí os fundos de tijolos vão subir. E assim, né, Ricardo, a gente pode colocar também que a renda fixa começa a perder atratividade, né? Foi o que você falou. Quando a taxa Selic começa a cair, os produtos de renda fixa que estão atraindo aí a atenção de milhões de brasileiros, né, pagando
14%, 15%, dependendo do produto ao ano, eles vão começar a pagar menos. E aí os olhos começam a mudar, né? Poxa, daqui a pouco tá em 11, tá em 10 a Selic, vamos supor, daqui uns meses, pode acontecer. Os produtos de renda fixa já vão pagar menos. Aí eles começam a quê? Migrar para outros ativos da renda variável, seja ações, seja fundos imobiliários, buscando uma maior rentabilidade, né, Carol? Aproveitando esse ponto, um erro que o investidor, a investidora costuma cometer é perpetuar uma taxa de retorno. Então, por exemplo, eu ganho 13,75 com a taxa Selic. Ele acha que vai ganhar isso para sempre, mas não vai. O mercado, ele é cíclico. Então, eu gosto muito de falar, eu fiz uma média dos últimos 10 anos, de quanto foi a taxa Selic. O CDI, em média, 10 anos. Algo em torno de 8% a 9%. Tá? Legal. Então, 13% ao ano não vai perpetuar, não vai ser assim para sempre. E o que acontece com os fundos imobiliários? Também, se você pensar um fundo imobiliário que pague 8% ou 9% de dividendo ao ano, tá bom. Né? E se você comprar barato, você ainda tem potencial de valorizar. Valorização. Se você olhar a inflação também ao longo dos últimos 10 anos, não foi nem 2% e nem 10%. Né? Varia, mas na média, algo em torno de 6%. Tá? Então, eu acho que o investidor, a investidora tem que entender que não pode perpetuar uma taxa de retorno. A renda fixa está pagando muito? Tá. Mas não vai pagar para sempre. Exatamente. E assim, Isso né, Ricardo, um comparativo que eu costumo fazer muito com os meus seguidores é quanto aos imóveis físicos mesmo. Por exemplo, a gente tinha aquele costume dos nossos avós de comprar imóveis para alugar, né, parede, vamos investir em parede, busca o aluguel ali que é garantido. Só que hoje, se a gente pegar uma média, um retorno físico dos imóveis físicos, está em torno de 0,3%, 0,4% frente ao patrimônio. Né? Quando a gente transfere isso para os fundos de tijolo, né, você vai conseguir ali em torno de 0,7%, 0,8%, com bastante segurança. Por quê? Porque são são fundos imobiliários que, os bons fundos imobiliários, são diversificados, tem 10 imóveis, 10 inquilinos, 20 inquilinos. Então você perdeu o inquilino, você ainda tem outros te segurando ali. Então você não vai ficar sem receber o aluguel. Imagine você, vou comprar uma casa, vou botar para alugar, e aí a casa, o inquilino fala, ó, valeu, não quero mais renovar o contrato. Você pode ficar anos ali, meses, até alugar novamente. Então você tem esse problema também. Então a gente tem que ter esse raciocínio, né? Não ficar comparando fundo imobiliário com renda fixa, mas sim fazer comparações inteligentes. Fundo imobiliário de tijolo, por exemplo, com imóveis físicos. E o fundo imobiliário, além de ser barato, a cota, R$100, R$80, você começa a investir, diferente de um imóvel que você tem que pegar muito dinheiro. Então a gente tem que fazer esse tipo de comparação, né? Eu até estava estudando esses dias, eu fiz um roteiro falando um pouco do PVB, né, I11. Que ele tem ativos, são 4 ativos em São Paulo. E Laje, muitas pessoas estão falando, não, Laje tá muito barato, mas também não vai voltar. E não vai acontecer isso, porque a gente tá vendo um movimento que já não é mais aquela coisa home office. As empresas querem que as pessoas voltem e estejam em equipe. E o que acontece? A gente vê, o que eu avalio muito? Por exemplo, tô falando esse de Lajes, mas tem outros. São bons imóveis, são boas lajes, né? Lajes caras, Faria Lima, né? Então, assim, vão continuar crescendo, são lajes que vão ter inquilino procurando e o aluguel é caro. Então, nesse momento, calma, né? Mas laje não vai voltar, porque... Vejo o que eu vejo muito. Aonde estão localizados e quantos ativos têm. E quem são os inquilinos? São bons? Né? Isso faz muita diferença. Agora, Ricardo, o que você acha de fundo de shopping? Eu acho que o mercado financeiro, ele é cíclico. E aí, aproveitando o seu gancho, o mercado imobiliário, ele é mais cíclico ainda. Então, de repente, ninguém está querendo laje corporativa, ninguém está querendo escritório. Passa-se 2, 3, 4, 5 anos, vão começar a ser atraentes de novo. Né? E a gente viu isso com os shopping centers. Né? Da época da pandemia, não estava pagando nada de dividendo, um monte de gente vendeu, perdeu dinheiro, de repente agora já está interessante de novo. Né? Se a gente pegar, acho que no último ano, é uma das classes que mais valorizou. Né? Então eu acho que o fundo de shopping também depende muito da economia do país. Primeiro ponto, por quê? Taxa de juros. Taxa de juros, quando ela é mais baixa, ela favorece o consumo. E o shopping center precisa de consumo. Tanto que tem muitos contratos de shopping center de fundos imobiliários de shopping, que eles ganham mais, o fundo imobiliário ganha mais, quando aquele shopping tem mais circulação. Tem mais gente usando o estacionamento, o cinema, as lojas vendendo mais. Então isso é muito importante para os fundos de shopping.
Mas nesse momento eles já voltaram ao patamar pré-pandemia, né? Você Assim, acha que muito tem algum próximo. fundo que ainda tá barato, assim, que vale a pena olhar? Vamos colocar aqui 4 fundos. Vamos colocar 4. A gente aqui, Quatro a fundos. gente aqui Vamos lá, gosta Ricardo. de falar assim. 4 fundos Vamos lá. imobiliários de tijolo que, na sua opinião, Bora. são bons e nesse momento estão baratos. Tá, vamos lá. Bom, eu não vou saber se eles estão baratos de cabeça, né? Porque esse PVP ele vai mudando. No fundo de tijolo, o PVP ele é menos relevante do que no de papel, tá? Isso é importante a gente lembrar. Por quê? O que é o PVP? É o preço que a cota está e o valor patrimonial de que realmente aqueles imóveis valem no mundo físico. Só que um fundo, um prédio, um shopping, um galpão de logística, ele é reavaliado uma vez por ano. E na Bolsa de Valores, tem o preço todo dia. Então, o PVP de um fundo de tijolo não dá para levar a ferro e fogo detalhadamente. Por quê? Pode ser que a reavaliação foi feita 10 meses atrás, 9 meses atrás. Então, não está refletindo 100%. Mas é um bom indício para procurar. Agora, o que a gente pode falar dos fundos imobiliários de tijolos? Shopping center, por exemplo. A maioria dos fundos de shopping não estão baratos, né? Eles estão ali muito próximo de um valor justo. Tem um fundo imobiliário que se chama HSML11, que ele tem alguns shoppings, nem tanto assim nas grandes cidades. Ele não tem um valor patrimonial tão alto, mas eu acho que ele pode ser interessante para o investidor, o pessoal que está acompanhando a gente aqui, dar uma olhada, estudar um pouquinho mais, né? Tem o XPML, também é um fundo muito renomado, só que eu acho que ele não está barato. Talvez o HSML esteja mais barato agora. Quando a gente olha fundo barato mesmo, são os de lajes corporativas. E eu fico até um pouco com dó, porque eu acho que o mercado bateu muito. Tem fundo imobiliário de lajes corporativas, como a Carol bem disse, que tem imóveis de qualidade que estão sendo negociados a 0,6 o seu valor patrimonial. Ou seja, só voltando ao valor justo, já seria quase 40% de potencial de ganho, de upside, né? A gente tem nessa característica alguns fundos como o JSRE 11, o BRCR 11 também tá parecido com isso. Então, eu gosto de fundos de escritórios, de lajes corporativas. Acho que dá para olhar sim, embora tem que ter mais tempo para recuperar. Mesmo que o home office não seja aquele negócio que todo mundo vai trabalhar em home office, muitas empresas estão demandando espaços, mas pode ser que demore um pouquinho, né? Até porque depende-se um pouco da economia do país, depende-se de uma diminuição da taxa de juros para as coisas aquecerem mais. Galpão logístico, acho bom também. Eu acho que vale a pena ficar de olho. Já tem alguns fundos de shoppings que estão, ou alguns fundos de galpões logísticas que estão conseguindo locar alguns imóveis que não estavam, né? Alguns galpões ou centro de distribuição. O HGLG11 é um que sempre performou muito bem. Esse daí dá para fechar os olhos, porque sempre performou muito bem, tem bons imóveis. E tem outros que tem vindo aí crescendo. XPLG cresceu, o BRCO também está sempre indo muito bem. E por fim, quando a gente fala de tijolos, acho que o setor que mais me agrada, na verdade, nesse momento, é o de renda urbana. O que é renda urbana? São supermercados, lojas de departamento, faculdades, nas grandes capitais. Então, por que eu gosto disso? Porque é tijolo. Então, por exemplo, sei lá, as lojas pernambucanas, o Pão de Açúcar, enfim, isso tudo está dentro desses fundos de renda urbana. Por que é legal? É que para essas lojas o ponto ele é muito relevante, ele é muito importante. Então, é muito difícil uma loja dessa querer sair. E se sair, outra vai entrar. A gente tem sempre que lembrar que um fundo imobiliário é um conjunto de imóveis. E o imóvel ele tem que ser bom. Como que é um imóvel bom? Que tem estrutura mesmo boa e esteja bem localizado. A localização é fundamental. E esses fundos de renda urbana atendem isso muito bem. Por exemplo, o maior, se eu não me engano, é o HGRU 11 e o TRX, o fundo da TRX também representa muito bem esses fundos de renda urbana. Não deve estar muito barato, mas eu acho que também você não precisa buscar tudo muito barato com excelente potencial de crescimento de upside, porque às vezes está muito barato porque tem mais dificuldade. É um imóvel que de repente não tá conseguindo ser locado. Então, comprar a preço justo, para mim, vale a pena. O que não dá é para comprar caro. Agora, comprar no preço justo um fundo de renda urbana ou mesmo os fundos de papéis, para mim tá uma super boa compra. Ô,
Ô, Ricardo, a gente tá pergunta, eu pelo menos recebo muito essa pergunta, acho que você também, sobre Fiagro, porque é novo, né? Assim, a gente não tem um histórico. Você acha que a pessoa tem que ter na carteira agora, comprar? O que você pensa sobre isso? Olha, os Fiagros eu acho que são uma novidade, acho que é interessante ficar de olho, mas na minha visão, nesse momento eu prefiro esperar um pouco mais, até para a gente ter mais tempo de maturação desse mercado, para analisar melhor as equipes de gestão, né? O lado bom, já tem muito fundo crescendo bastante, tem o fundo da Quineia, que é o KNCA, ele já passou de 1 bilhão de patrimônio, então isso é bom, né? Mas, obviamente, um Fiagro, ele não é um fundo imobiliário, não dá para colocar na mesma caixinha, por mais que sejam estruturas bem parecidas de pagamento, de dividendo mensal, é mais arriscado. O setor agro é mais arriscado que o setor de imóveis imobiliário, na minha visão. Porque depende muito da colheita, da exportação, do dólar, enfim. Até mesmo a classificação de risco desses emissores, desses CRAs, ainda não é bem acompanhado por nenhuma agência classificadora de risco. Tudo é muito novo. Então, eu ainda estou olhando de fora. Até porque são poucos Fiagros disponíveis ainda na Bolsa. E por ter muita gente procurando e ter pouca oferta, a maioria está cara. Né? Os fundos de papéis, por exemplo, que tem CRIs, a gente consegue comprar num preço justo. Se você for olhar os Fiagros, pelo menos esses maiores, a maioria está sendo negociada acima do seu valor patrimonial. Acima de 1. Acima de 1, exatamente. Porque eles pagam bons dividendos, né? O pessoal acaba comprando por isso, né? Exatamente. Está pagando muito dividendo, por quê? Porque a maioria desses contratos lá dentro são atrelados à Selic. E a Selic está alta. Mas lembre-se, o mercado ele é cíclico. Hoje ele está pagando muito, mas daqui a 1 ano, 2, pode ser que não. E aí, se você comprar caro, você vai ficar triste de 2 formas, porque vai perder, vai desvalorizar e vai diminuir o pagamento de dividendos. Então, a gente não pode entrar numa moda de agora eu tenho que ter porque eu quero completar meu álbum de figurinhas e eu tenho que ter um Fiagro. Acho que não, acho que é um instrumento interessante que o mercado criou. Acho que tem muito potencial, porque o setor agro ele é muito rico e é uma nova forma de capitalização do setor agro, mas eu ainda estou olhando de fora porque eu acho que esse mercado de Fiagros precisa maturar mais, precisa ter mais opções, precisa estar num preço mais atraente. E eu acho que o investidor ele tem que tomar essa decisão, saber o que tem dentro daquele fundo e por que ele vai comprar ou não. Se ele comprar agora, caro, porque está pagando dividendo alto, daqui a um tempo, se cair a cota, desvalorizar e pagar menos dividendos, ele vai sair machucado. Né? Então eu acho que tem que olhar com cuidado. Ricardo, hoje nós estamos com a taxa Selic em 13,75%, né? Você acha que é um bom momento para comprar fundos imobiliários? Eu acho que sim. Eu acho que é um bom momento comprar fundos imobiliários. Por quê? Porque eles têm características que são interessantes no portfólio de qualquer investidor. Né? Então, os dividendos, fundo de papel com a taxa Selic alta, com a inflação alta, vai pagar bem. Então, os fundos de papéis, para esse cenário de Selic alta, é excelente. Né? Agora, os fundos de tijolos. Os fundos de tijolos você vai comprar barato para esperar uma valorização futura. É um ponto que eu tenho trazido muito nas conversas que eu tenho, é que a gente olha essa grande média dos fundos imobiliários, que é o IFIX, e aí eu acho que a gente precisa olhar com um pouco de cuidado também, porque são 2 classes de fundos imobiliários no Brasil muito grandes e são muito diferentes, os papéis e os tijolos. Me parece que quando os papéis sobem, os tijolos caem. E vai acontecer o contrário também. Então, tem muita gente que só tem fundo de papel e tem muita gente que só tem fundo de tijolo. E, às vezes, precisa fazer uma balança um pouco melhor. O IFIX é essa balança. É praticamente 50% papel e 50% tijolo. Então, pensando em taxa Selic alta, tem muito fundo de papel pagando bem. Agora, quando tiver essa mudança de rota da taxa Selic, é possível sim pensar que o fundo de papel vai desvalorizar e fundo de tijolo vai subir. Então, tem que ficar atento a isso. Esse movimento aconteceu lá em 2016, quando a gente teve a última mudança drástica de queda da taxa Selic. A gente chegou num cenário muito parecido com o que é hoje. Taxa Selic quase 14% ao ano. De repente, a Selic lá em 2016 saiu de 14% para algo em torno de 8%, se eu não me engano. O IFIX, nesse mesmo período de 1 ano, praticamente, subiu 156%. Por quê? Mudou a rota da Selic, caiu de 14% para 8% ou 9%. O IFIX disparou, as ações na Bolsa dispararam,
Então, o investidor, ele precisa ter essa visão um pouco de médio e longo prazo também. Quando vai mudar a taxa Selic? Eu não sei. Mas quando isso acontecer, a Bolsa de Valores, os fundos imobiliários vão disparar. Nesse momento a gente vê a bolsa andando de lado e as pessoas querem... E a gente vê o movimento novamente. A gente fala essa frase, parece uma... A pessoa fala, mas é óbvio, né? Compre na baixa e venda na alta. Mas não é óbvio, porque tem muita gente que ainda erra. E é um tal de gira-gira. E lembrando, fundo imobiliário é renda passiva. A gente tem uma visão de longo prazo aqui. A gente não fica comprando e vendendo no mesmo dia ou no outro dia, tá, pessoal? Não é trade, né? Não é para você tradear, é aluguel que você vai ganhar isento de R. Quanto mais você investe, né, mais você vai ganhar aluguel. Agora, Ricardo, o que as pessoas falam? Por exemplo, iniciantes. Eles querem ter uma ideia de rentabilidade. Porque ele fala, eu tô começando, mas quanto eu preciso juntar? O que você acha? O que você vê, por exemplo, vamos supor, a pessoa tem ali 200 mil. Ela foi juntando, ou 100 mil, enfim. Quanto vai render para ela por mês? Muito bem. A gente pode usar uma conta rápida do 1% ao mês, né? Até porque no cenário que a gente vive hoje, 1% ao mês não está difícil de conseguir. Então, se a gente pensar uma pessoa que tenha 200 mil de patrimônio, ela pode ter uma renda passiva de R$2.000, aproximadamente por mês, né? Mas aí eu faço uma ressalva também. Essa pessoa, ela já está vivendo de renda ou ela ainda está acumulando patrimônio? Porque os investimentos mudam um pouco, né? Se você, por exemplo, tem R$1 milhão e você está satisfeito aí com R$5.000 de renda passiva por mês, você vai conseguir investimentos muito seguros, né? Agora, se você precisa um pouquinho mais, você começa a ter um pouquinho mais de risco e, de repente, não é a visão ideal para quem já está vivendo de renda, né? Colocar risco na carteira. O risco na carteira ele é bom para quem está em fase de acumulação. Então, os fundos imobiliários, eles são um ativo seguro, embora dentro dos fundos imobiliários tem fundos arriscados. Eu acho que vale a gente bater nessa tecla muitas vezes, porque o mercado de fundos imobiliários está crescendo muito. Isso é muito bom. Só que junto a gente tem ativos seguros e ativos mais arriscados. Não dá para fechar o olho e comprar qualquer coisa. Mas a renda passiva, ela é muito importante. Acumular esse patrimônio. Quem, por exemplo, gosta muito de dividendo, quem gosta muito de fundo imobiliário, precisa reinvestir esses dividendos, porque senão essa bola de neve não cresce, né? Então, por exemplo, a gente tem uma pessoa que tem R$200 mil. Se ela ganhar R$1.000 ou R$2.000 de renda passiva por mês e ela gastar esse dinheiro, aquele montante talvez não cresça. Então, ela vai ficar com R$200 mil para sempre, mas e aí a inflação? A inflação vai subir ano que vem, daqui a 10 anos. Então, esses R$200 mil, eles não compram mais a mesma coisa. Então, mesmo a pessoa que está com renda passiva, ela precisa reinvestir uma parte desses seus rendimentos para pelo menos superar a inflação. E assim, porque muitos iniciantes estão começando e eles começam pelo MXRF11, que, né, tem uma cota ali, deve estar em 10, 11 reais, falando assim. O que você acha desse fundo? Eu acho que o MXRF11, ele é um fundo muito famoso, eu acho que ele é o que tem maior número de cotistas na Bolsa. Acho que ele ficou tão famoso assim por causa desse valor de face dele, né, que é mais ou menos R$10. Não acho um fundo imobiliário ruim, mas não acho que é o melhor que eu tenho na minha carteira, por exemplo. Agora, o investidor, ele quer investir no MXRF11? Excelente. Estuda, dá uma olhada o que tem dentro dele, porque é um fundo de papel, né? Então, eu acho que o investidor não pode simplesmente entrar lá na corretora dele, no home broker, e comprar. Vou comprar porque eu vi meu amigo falando e tem um monte de investidor. Acho isso perigoso, porque você não sabe no que você está investindo. Só porque custa, né, R$10. Exatamente, porque até um tempo atrás ele caiu muito, porque teve um problema com a CVM. E aí, esse investidor que comprou e não sabe o que está acontecendo com o fundo, ele vai se machucar. Então, assim, acho que é um fundo que pode se olhar assim. Não vejo diferença nenhuma entre ser R$10 ou R$100, um fundo imobiliário, porque na essência você ganha um percentual. Então, se você tem ali R$100 uma cota, você vai ganhar o percentual em cima desses R$100. Agora, se você tem os mesmos R$100 e comprar 10 cotas do MXRF, vai ganhar dá na mesma. proporcional. É proporcional. Então, acho que ele ficou muito famoso por causa do preço de face, mas não acho que ele é o melhor fundo que tem disponível no mercado. Não acho que ele é o mais seguro, né? Então, e também, ele seria um middle risk ali. Ele é meio um risco médio, porque antigamente ele tinha um risco maior. Então, ele vem mudando o portfólio dele para ficar mais seguro. Então, acho que pode fazer sentido na carteira do investidor, sim, mas ele não deve ficar simplesmente atrelado a esse preço de face. Ricardo,
Se a gente tivesse que montar hoje uma carteira para um cara que tem um perfil moderado, ele busca um pouco de risco, mas ele também quer se defender. 5 fundos imobiliários de papel, só papel. Quais? A gente já falou aqui de tijolos, né? Tá. Agora de papel. Quais são os 5 fundos imobiliários que você acredita que dá para montar uma carteira, assim, segura, mas que também vai buscar um bom dividendo? Vamos lá. Pensando em fundo imobiliário de papel, eu gosto sempre de olhar aqueles mais seguros no sentido de tamanho de patrimônio. Eu acho que essa é uma métrica que eu gosto também. Então, por exemplo, a gente tem o KNCR11, que é um dos maiores fundos que a gente tem na Bolsa. Ele é muito bom, né? Ele não vai ser o que vai pagar maior dividendo, tá? Ele sempre vai pagar bem quando a Selic estiver alta. Quando a Selic não estiver alta, ele não vai pagar tão bem, mas ele tem uma qualidade de portfólio ali muito bom. A gente tem outros fundos também nessa característica de high grade, né? Ou seja, de serem fundos mais seguros. O HGCR, por exemplo, tá nessa mesma caixa. Tem um outro fundo o RBRR 11, que acho que ele tá barato, se eu não me engano, da última vez que eu vi, ele tava com preço sobre valor patrimonial de 0,9, alguma coisa. Difícil achar fundo imobiliário barato, então acho que eu ficaria de olho também. Quando a gente começa a colocar um pouquinho mais de risco nessa carteira também, a gente tem um fundo da gestora REC, o RECR 11, um pouquinho mais arriscado, tem bastante contrato de inflação nele, tá? Mas ele costuma performar bem, embora tenha esse um pouquinho mais de risco, tá? O investidor pode pode pensar em estudar um pouco mais desse para colocar num portfólio, porque se a gente começa a dividir um pouco mais, a gente tem alguns mais seguros, os outros ali um pouquinho mais arriscados, né? Enfim, são 4 fundos de papéis aqui que eu acho que já dá para ter uma boa visualização. Eu não gosto de fundos extremamente arriscados, então, por exemplo, eu não iria para o lado do HCTR nem do DEVA. Acho que o MXRF daria para entrar numa carteira, porque ele é um pouco middle risk também. Então, digamos assim, numa teoria, obviamente, sem recomendação nenhuma, a gente tem 3 fundos mais seguros e 2 com risco médio. Acho que já começa a fazer mais sentido. E a pessoa que, por exemplo, ela quer montar uma carteira, como é que ela, na sua opinião, a estratégia em questão de porcentagem? Mais fundos de tijolo, papel? O que você acha que é o ideal? Eu acho que o ideal é sempre buscar uma média. Então, eu dividiria metade da minha carteira de FIIs em papéis e tijolos. E conforme o cenário econômico vai mudando um pouquinho, você vai adicionando um pouco mais em cada classe. Então, eu, por exemplo, continuo otimista com os fundos de papéis ainda. Acho que vai demorar para os fundos de tijolos valorizarem. Então, na minha carteira hoje, eu investiria mais nos papéis. Tá? Agora, uma ressalva importante. Cada investidor tem o seu perfil de risco, cada pessoa tem que ter respeito com o seu dinheiro, com o seu patrimônio, porque é um trabalho suado que ela tem. Por que eu digo isso? Porque na sua carteira como um todo, os fundos imobiliários têm uma função ali. Tem muita gente que coloca, por exemplo, fundos imobiliários mais seguros e outros mais arriscados. Minha opinião, eu só gosto de fundos imobiliários seguros. Por quê? Na composição da minha carteira, eu tenho quase 30% em ativos mais arriscados. Ações brasileiras, ações norte-americanas. Então, o fundo imobiliário, na minha carteira, representa segurança. Então, eu tenho quase 70% da minha carteira em ativos que eu considero seguros. Renda fixa e também fundos imobiliários, né? Eu não gosto de simplesmente falar assim, um percentual em renda fixa, um percentual em renda variável. Para mim é segurança e oportunidade de risco, né? Um pouco mais arriscado, mas que pode me dar um upside maior. Então, para mim, na minha carteira, eu não coloco fundo imobiliário arriscado, por quê? Faz parte dos meus 70% de segurança. Então, eu quero ter fundo que eu durma tranquilo. Exato, que no final do dia você tem que dormir feliz e, né, sem ter a saúde mental e emocional super abalada, que a gente vê e eu acho que é o principal para investir. Você tem que ter, né, você tem que saber segurar ali, se tiver uma queda, tem que ter estômago. Agora, sobre risco, Ricardo. Quais são os riscos de se investir em um fundo imobiliário de tijolo? Papel a gente falou aqui, né? Você pode pegar ali pelo percentual que eles estão pagando. Pô, tá pagando 17, 18 e o mercado em média tá pagando 14, 15, é porque provavelmente tem mais risco. Agora, e fundos imobiliários de tijolo? Como identificar se ele é mais arriscado ou mais seguro? Muito bem. Quando a gente olha os fundos imobiliários de tijolos,
para a gente identificar se aquele fundo é bom ou não, mais arriscado ou não, é um pouco mais difícil. A gente não consegue ver através de uma métrica. A gente vai ter que olhar um pouco mais o imóvel, né? Ou o conjunto de imóveis que tem lá dentro. Localização é muito importante. Qualidade técnica do empreendimento também. Muitos têm que passar por reforma, né? Porque a gente está falando de tijolo mesmo. A gente está falando de prédio, a gente está falando de galpão. A gente precisa olhar histórico da equipe de gestão, como eles agem em períodos de crise, por exemplo, se eles fazem boas compras e vendas no momento certo. Então, o fundo imobiliário de tijolo, ele precisa de um pouco mais de análise, né, dos imóveis em si. Então, assim, é muito difícil a gente olhar uma métrica simplesmente conseguir chegar a essa conclusão. Até porque depende-se muito, quando a gente fala de fundos de tijolos, da economia. Então, assim, um galpão logístico. Tem muita empresa alugando? Provavelmente, perto das grandes capitais, vai ser um galpão mais procurado. Então, esse galpão tende a sempre ter inquilinos. Então, a localização, quando a gente fala de fundo de tijolo, é fundamental. Eu acho que seria o primeiro ponto. Então, por exemplo, eu vou comprar um fundo de lajes corporativas, escritórios. Obviamente, o setor da Faria Lima, Berrini, vai voltar primeiro, vai alugar primeiro, vai ter menos vacância, menos imóvel vago. Então, com certeza, esse fundo ele tem mais qualidade do que um que vai, de repente, alugar o BRCR mesmo, por exemplo. Ele tem um escritório que ele não consegue alugar de jeito nenhum, que fica lá na Zona Sul, quase divisa com outra cidade. Vai ser difícil alugar. Tem muito fundo, por exemplo, em Alphaville, que tem prédio em Alphaville, que já foi muito demandado escritório mesmo. Hoje em dia, até pelo home office, pouca empresa quer estar em Alphaville, mas na Faria Lima vai estar, né? Então, a localização ela é muito fundamental. Sabe, uma das coisas que eu mais recebo de pergunta, e aí eu não sei se existe uma regra, né, e uma maneira de visualizar, que é a vacância. Uhum. Porque você coloca lá, né? Daí, de repente, tem 13%, 15%, depende do momento, claro. Mas os investidores querem saber, mas vale a pena por causa dessa vacância? O que você acha ideal se tiver uma visão disso? Muito bom, muito bom. A vacância, sim, é uma métrica, um fundamento, um indicador que a gente pode e deve sempre analisar no fundo imobiliário de tijolo. Não tem um nível específico que fala, olha, se está com 10% de vacância, tá bom ou não. Eu gosto de olhar qual é a tendência, o histórico. Então, por exemplo, hoje está 10%, mas mês passado estava 15%, então é bom. Por quê? Porque mostra um aquecimento do mercado como um todo, se é lajes corporativas, se são galpões logísticos, aquele mercado está aquecido, então a tendência é muito boa. Então, por exemplo, o BRCR, mais uma vez como exemplo, ele chega a ter vacância de 20%, 22% do fundo. É muito alto. O que é a vacância? O imóvel está vago. Se o imóvel está vago, não tem aluguel. Se não tem aluguel, não tem dividendo. Então, é muito ruim para o fundo imobiliário. A equipe de gestão tem que alugar esse espaço ou, de repente, vender para alguém. Mas se não tiver procura, não tem muito que a gestão consiga fazer. Então, um bom indicativo é se a vacância estiver diminuindo. Então, se você vê alguma notícia, o fundo imobiliário X ou Y ou Z conseguiu alugar um galpão logístico, conseguiu alugar um box na feirinha da madrugada. É bom. Se ele está conseguindo alugar, excelente. Se está tendo distrato, né, se está tendo cancelamento de contrato, aí é péssimo, porque mostra uma tendência negativa. Essa questão, por exemplo, tem um fundo, eu não me recordo, que ele investe. A maioria dos imóveis são das lojas pernambucanas. Uhum. É arriscado? Porque, de repente, se quebra, não que a gente queira isso, de jeito nenhum. Como é que fica a vida do investidor? Excelente a pergunta, e eu acho que ela serve como um exemplo de como é a diferença de investir num fundo imobiliário e numa ação. Que o fundo imobiliário ele acaba sendo mais seguro por causa disso. Vamos pegar esse exemplo. Lojas pernambucanas. Ela tem, digamos que ela tem ação na bolsa das pernambucanas. Se ela quebrar, o investidor ela perde muito, que aconteceu com as americanas. Caiu 90% em um dia, a ação. Mas e o fundo imobiliário que aluga uma loja para as americanas? Ele provavelmente não vai receber o aluguel das americanas, mas em algum momento ele vai poder retirar esse inquilino e alugar para outra pessoa. O importante é que tem o imóvel. Se o imóvel for bem localizado,
lojas pernambucanas, por exemplo, tem imóveis super bem localizados. Se a Pernambucana sair e não pagar, obviamente esse fundo ele vai ter problemas por alguns meses, mas ele vai locar para outra loja. Então ele acaba sendo muito mais seguro e estável e previsível do que investir em ações. Por quê? O imóvel está lá, não tem como tirar o imóvel. Ele aluga para outra pessoa. Então os fundos imobiliários eles acabam sendo um jogo muito de aluguel, né? Se a gestão consegue alugar e alugar bem, renovar esse contrato por um valor maior, melhor para o cotista do fundo. Eu acho que esse é o jogo. Agora, Ricardo, fundos imobiliários de infra, tem muita gente falando, é uma novidade aí do mercado. Conta um pouquinho, explica o que são esses fundos imobiliários de infra e se você acha uma boa. Muito bem. O fundo de infra, ele acaba sendo bem parecido com uma debenture do mercado financeiro, né? Então, acaba tendo que ter muita confiança nesses emissores, essas empresas que emitem. Por quê? Porque a debenture não tem nenhuma garantia de um FGC, por exemplo, nada nesse nível. Quem garante é a própria empresa que emite. É do setor de infraestrutura e costuma pagar bem, né? Então, eu acho que vale a pena olhar, mas, mais uma vez, é um mercado novo. Eu prefiro esperar esses mercados novos se consolidarem para não ter nenhum tipo de distorção. Teve um fundo, um FII Infra, não me lembro o nome agora, que teve um mês que não pagou. Não pagou porque tá no estatuto. Falou assim, olha, se não chegar em tal nível, eu não pago. Os cotistas ficaram desesperados. Falaram, poxa, mas o que está acontecendo? Mais uma vez, entenda aquilo que você está investindo. Se estava dentro do contrato, do estatuto daquele fundo, é normal, pode acontecer, né? Outro dia eu fiz um vídeo falando do HCTR, aí eu falei assim, olha, tá tudo dentro dos conformes, né? Teve uma inadimplência. É ruim? Lógico que é. Mas não é algo fora do mundo, é esperado. Se um fundo ele é mais arriscado, em algum momento ele vai ter uma inadimplência. Aí um comentário veio, é tudo nos conformes, mas eu não recebi meu dinheiro, né? Mas é o risco que você está correndo dentro daquela característica. E não é que você não recebeu todo o seu dinheiro, foi aquele percentual daquele devedor, né? Então, o investidor ele tem que saber o que ele está investindo, mas também ter calma que algumas situações elas podem ser resolvidas. Legal. Agora, para quem quiser pesquisar sobre fundos imobiliários de infra, Ricardo, você tem de cabeça alguns códigos de alguns fundos imobiliários que estão aí trabalhando nesse setor? Sinceramente, não acompanho muito. Tá. Agora, falando um pouquinho de de investimento exterior. E muitos investidores estão indo e têm que ir. Aliás, os REITs que são gigantescos lá, pagam ótimos dividendos. Tem muito REIT, né? Você pode investir, nossa, tem milhares de ativos. Quais REITs? Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é, né? Tem muitas pessoas que, de repente, não sabem. E quais que você gosta, os setores que você vê como muito positivos? Excelente. Eu acho que o mercado americano, ele faz sentido para qualquer investidor, né? E hoje em dia é muito fácil investir lá fora. E isso é um benefício muito grande que a gente tem aqui como brasileiros, é poder ganhar em dólar também. Vale a gente ressaltar que os dividendos que as empresas norte-americanas pagam costumam ser um pouco menores do que os dividendos no Brasil, tá? Mas investidores, não se assustem, é normal porque é uma economia mais sólida e mais segura, né? Então, acho que faz sentido sim investir. Lá nos Estados Unidos, a espécie de fundos imobiliários que eles têm lá se chamam REITs, né? Que são ações, na verdade são empresas, não são fundos, mas são do setor imobiliário, né? Então, uma primeira característica muito diferente dos REITs para os fundos imobiliários é que os REITs eles têm um histórico muito alto de valorização, tá? Porque são empresas, não são fundos. Então, eles não distribuem tanto dividendo igual aqui no Brasil, né? Porque um fundo, ele basicamente é isso, né? Ele gera receita, pega 95% do lucro e distribui em dividendo. É muito difícil crescer o fundo imobiliário. Ele só cresce através de novas emissões, etc. Já uma empresa, que é um REIT norte-americano, tem muito mais potencial, capacidade gerencial mesmo de crescer. Então, os REITs, historicamente, eles têm um crescimento, assim, absurdo. Se a gente tem alguns estudos de 20 anos mostrando que é a classe de ativos nos Estados Unidos que mais valorizou. Algo em torno, assim, de 10% ao ano. Para o mercado norte-americano, que é tão seguro como isso é muita coisa. É bastante alto. E o legal dos REITs também, Ricardo, complementando o que você está falando, lá foi o que você falou, eles podem se alavancar, que os fundos imobiliários eles não podem. Então, se eles vão crescer, eles têm que crescer
fazendo subscrições, emitindo novas cotas para o mercado. É um processo muito mais burocrático e difícil. Já lá os REITs nos Estados Unidos funcionam como empresas, né, Ricardo? Então eles podem captar empréstimos e muitas vezes empréstimos a taxa de juros baixíssimas, que a taxa de juros até então nos Estados Unidos vinha baixa, agora está subindo. E aí eles podem o quê? Comprar outros imóveis, né? Então a gente tem REITs lá com 2 mil imóveis, 3 mil imóveis. E aqui a gente pega fundos imobiliários de tijolo com 15, 20 imóveis, né? Então lá é muito maior o mercado, com muito mais possibilidades de chance de crescimento quanto a cota. Até porque os dividendos nos Estados Unidos, eles têm 30%, né, de retenção de imposto na fonte. Aqui no Brasil é isento. Para investidor internacional. Investidor, exato. O americano não paga, mas nós que investimos lá pagamos. Esses 30%. A gente até teve aqui com uma pessoa, ele falou assim: o Brasil e os Estados Unidos têm um acordo bilateral quanto ao imposto, né? Então, assim, beleza, vamos deixar os brasileiros investir aqui. Só que de alguma forma eu preciso que Fica lá. um percentual do imposto fique aqui comigo. Sim. Então, os 30% de dividendos, tanto em ações como REITs, fica para mim aqui governo americano. E os 15%, caso tenha lucros, vendeu mais de 35 mil reais, enfim. Aí fica com o governo brasileiro. É um acordo entre Estados Unidos e Brasil. E eu acho né, muito cara? legal a gente falar sobre os REITs, porque o brasileiro está acostumado com investimento imobiliário, já se acostumou com os fundos imobiliários, tá na boca de todo mundo aí, mais de 2 milhões, acho que, de brasileiros investem em FIIs. Mas a gente tem um mercado tão bom e tão grande como os REITs, que é muito parecido, é muito fácil de entender também, e não tem tanto brasileiro ainda que foi para lá. Então acho legal a gente bater esse papo, porque olha, se você investe num fundo de laje corporativa no Brasil, que tem imóveis na Faria Lima, escritórios na Faria Lima. Cara, investir em escritórios de Manhattan, em Nova York, é a mesma coisa. É muito parecido esse investimento. Tem um fundo imobiliário lá, um REIT, na verdade, nos Estados Unidos, que se chama SLG. Que, nossa, tá apanhando muito nesses últimos 2 anos. Por quê? Mesma história no Brasil. É um escritório numa grande capital, numa megalópole. Teve muito home office, começou a desvalorizar e a cota caiu muito, né? Então, o SLG é muito parecido com qualquer fundo imobiliário de laje corporativa aqui do Brasil. Embora, quando a gente fala parecido, é o setor, né? Porque o tamanho de mercado é gigante, né? O REIT, que tem maior valor de mercado lá, que é o AMT, olha que interessante, né? Ele é um REIT, ele tem imóveis, é óbvio, mas qual que é o imóvel que ele tem? São antenas de transmissão de telecomunicações no mundo inteiro. Então, só esse fundo, que é o que tem maior valor patrimonial nos Estados Unidos, o REIT, ele é muito maior do que todo o mercado brasileiro de imóveis, de fundos imobiliários. Um só, né? Então, é muito legal investir em REITs também. Eu acho que a gente pode começar a citar mais alguns, mais exemplos também. Só que, antes de qualquer coisa, eu gosto de falar para o público, sempre tentar buscar primeiro a média. 2 coisas que eu gosto de falar para quem está começando. Busque os maiores fundos, maiores valores patrimoniais que tem ali, porque por si só, se você compra um fundo grande, muito provável que ele já tenha uma grande diversificação ali dentro e você já fica um pouco mais defendido ali. E a outra coisa, buscar a média. O que é? No Brasil, a média é o IFIX, mas você não tem um instrumento ali para comprar a grande média do mercado. Lá nos Estados Unidos, mercado muito eficiente, tem os ETFs. Então, por exemplo, tem um ETF que replica os principais REITs, que ele se chama VNQ. Então, é legal você olhar primeiro, poxa, não consigo analisar um a um cada fundo. Compra uma grande cesta que tem os maiores. Você já está dando um primeiro passo, né? E aí você pode até começar a estudar mais sobre esse ETF mesmo, e aí você vai vendo a posição que esse ETF tem. Então, por exemplo, quais são os 10 maiores REITs que tem dentro desse ETF? Provavelmente são os 10 maiores fundos imobiliários, entre aspas, Tem dos maior Estados valor Unidos. patrimonial, né? Exatamente. Já é um início de pesquisa muito interessante. Legal, Aí a gente vê, por exemplo, o AMT, Uhum. que você gosta, né? E aí, quais são outros 2 que você gosta bastante? Que não não é recomendação, tá, pessoal? É estudo. Exatamente, né? O próprio AMT, eu acho que é legal você olhar porque ele é muito grande, mas ele com certeza não vai ser o que vai pagar mais. Ele nem paga tanto dividendo assim, eu acho que não passa de 3% ao ano, mas vale a gente ressaltar, é em dólar, né? Por que que isso é importante? Porque quando você transfere o dinheiro para lá, você fica protegido cambialmente também. Eu costumo sempre falar isso. O dólar, às vezes, ele anda de lado por muito tempo, que é o que está acontecendo agora, né? Ele chega em 5,30, vai para 4,90 e fica nessa banda. Variação.
mas em alguns momentos específicos ele dispara. Então, qualquer investimento que você for comparar contra o IVVB11, por exemplo, que é a grande média das ações americanas, o S&P 500, negociado no Brasil, então você colocou a média das ações americanas mais o câmbio, esse investimento bate qualquer outra coisa. Bate o CDI, bate o Ibovespa, bate fundos imobiliários. Por quê? Por causa do câmbio. Sim. Em períodos pequenos, é muito difícil você ver uma variação tão grande do dólar. Mas quando você abre as janelas com mais anos, o dólar, ele cresce muito. Então, o investimento nos Estados Unidos, além de você estar investindo numa economia muito segura, você tem essa proteção cambial. Então, faz muito, muito sentido. Mesmo que seja, de repente, um REIT que não vai pagar tanto dividendo assim quanto os fundos imobiliários, mas você tem a proteção cambial, que faz sentido. Legal também a gente olhar no mercado de REITs é que tem alguns setores muito parecidos. Então, por exemplo, já citei de exemplo, um fundo imobiliário que é muito parecido com as lajes corporativas aqui no Brasil. O REIT, o SLG, são escritórios em Nova York. Dá para você entrar na internet, pesquisar o relatório gerencial, você vai ver que são imóveis muito bons. Mas é muito grande e está passando por problemas. A gente tem o setor industrial lá, setor que seria parecido com logística aqui no Brasil. Cara, também tem muita coisa lá. Tem um que se chama STAG, S-T-A-G. Vale a gente ressaltar também que é engraçado, é diferente aqui no Brasil, que aqui as siglas são iguaizinhas, né? Se a gente olhar um fundo imobiliário, é MXRF 11. Todo tem o mesmo formato. Lá nos Estados Unidos, não. O STAG, por exemplo, tem 4 letras, S-T-A-G. O SLG, 3, SLG. Então, se você entrar no seu home broker para comprar, você coloca essa sigla, né? Tem um outro que aí já é uma classe diferente, é um pouco mais de varejo, assim, é quase parecido com o de renda urbana, que ele se chama Realty Income. Ele é só a sigla O. E esse daí é um que paga dividendo todos os meses. Então, é um setor parecido. E lá nos Estados Unidos também tem vários outros setores, por exemplo, data center. Então, é praticamente tecnologia. Muitos de residenciais, né? Saúde, supermercado. É uma classe de ativos bem legal para se olhar. Inclusive, eu tenho todos esses REITs que você falou, eu tenho todos. Eu também acho que, assim, estão entre os maiores, são bem seguros também. Agora, deixa eu fazer aqui uma propaganda rapidinha da nossa comunidade Eu Vivo de Dividendos. Inclusive, a gente está falando aqui de fundos imobiliários, de ações, ativos no exterior, planejamento financeiro, tudo isso você vai ter acesso aí a mais de 120 aulas dentro da nossa comunidade Eu Vivo de Dividendos. Somado a isso, você vai ter uma carteira recomendada de ações e fundos imobiliários por 12 meses, sempre com atualizações semanais. Ali, então, nós temos especialistas que vão colocar o preço-alvo para você, até quanto pagar nos fundos imobiliários, nas ações. Ajuda muito aí o investidor, principalmente o iniciante, e até o avançado também para tirar uma base ali de valores. Fora isso, nós temos uma comunidade, uma rede social, onde diariamente eu tô ali tirando dúvidas dos alunos, a Carol também tirando dúvidas, a nossa equipe. Então, se você tiver dúvidas, vai lá na nossa comunidade, coloca. Até os membros da comunidade, são centenas de pessoas vão estar te respondendo, tá? Fora isso, tem aplicativo de imposto de renda para facilitar a tua vida. Tem mentorias ao vivo, em vídeo, que eu e a Carol a gente faz aí com os nossos alunos, tá certo? Então, é muito legal. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você, tá bom? Vai lá conhecer a nossa comunidade Eu Vivo de Dividendos, que você será muito bem-vindo. E você tem 7 dias para conhecer a comunidade. Se você não gostar, a gente devolve o seu dinheiro. Agora, Ricardo, voltando aqui para os fundos imobiliários, um dos ativos que foi muito comentado nesses últimos meses é o TORD 11. Queria que você falasse um pouquinho dele, se você gosta desse ativo. Mais um exemplo de um fundo imobiliário de papel que tem esse perfil mais high yield, ou seja, paga muito dividendo, mas ele é um pouco mais arriscado. Então, ele é daquele perfil bem parecido com o HCTR, com o DEVA 11, paga muito dividendo, aí ele acaba ficando em voga, assim, todo mundo procura, quer saber. Mais uma vez, não pode se olhar só o dividendo. Se dentro da sua estratégia, da sua carteira de investimentos como um todo, você reservou um espaço ali para fundos imobiliários arriscados, você pode dar uma olhada nele. Agora, se você tiver aquele perfil de ter fundos imobiliários mais seguros, não seria a sua praia. Tá certo. Outro fundo de papel, né? Eu tenho e vejo que muitos investidores querem saber é o IRDM11. Uhum. O que você acha, Ricardo? Você gosta desse fundo? Muito boa pergunta. O IRDM11 também é um fundo que ele está bem popular. Acho legal a gente falar sobre ele, porque ele é de papel, mas a gente já começa a ver
que alguns fundos têm características diferentes. Então, ele não é um fundo que tem esses CRIs muito arriscados, mas por que ele acaba sendo um pouco mais volátil? Porque eu acho que cerca de 20 ou 30% do patrimônio do fundo é investido em outros fundos imobiliários. Então, ele tem uma fatia dele ali que é quase um fundo de fundos, que é interessante, é legal, só que acaba tendo que ter uma gestão muito mais ativa e competente. Pode ser que às vezes vai conseguir negócios melhores e às vezes piores. Então, ele tem essa característica, né? Eu diria que ele não é dos mais arriscados, mas por ele ser um pouquinho mais volátil, ele também não é daqueles que você compra e segura para sempre tranquilo, sabendo que ele sempre vai pagar mais do que a Ok, taxa beleza. Selic, por exemplo, né? Ele é um pouquinho mais volátil. Sabe, algo que eu acho importante é falar da liquidez. Porque muitas vezes o fundo paga bons dividendos, o fundo tem imóveis bem localizados, enfim, só que a liquidez, ou seja, né, se você precisa vender, comprar e vender, tem negociações, é baixa. Então, para mim, por exemplo, acima de 1 milhão tá positivo, né? Abaixo eu já fico meio assim. Uhum. Qual é a sua ideia sobre uma boa liquidez? Olha, eu costumo olhar mais o valor patrimonial do fundo. Então, por exemplo, eu gosto só de investir, olhar aqueles fundos que têm mais de 1 bilhão de patrimônio, tá? Porque aí ele já acaba sendo, por ser tão grande, consecutivamente ali ele já vai ter mais liquidez também, né? Porque ele só cresceu porque ele teve muita subscrição. Então, necessariamente, ele já teve que ter mais investidores e acaba tendo uma liquidez mais interessante. A minha marca de corte ali é 1 bilhão de valor patrimonial. E você estava falando do IRDM11, eu acho legal contar uma história que eu vendi o IRDM11 há um tempo atrás com bastante lucro. Por quê? Por ele ter essa característica mais volátil, teve um tempo na bolsa que ele estava sendo negociado com preço-valor patrimonial super alto. Era assim, 1,3 o PVP dele, né? Quem já acompanha um pouquinho mais de fundo imobiliário sabe que o valor justo seria 1. Se ele está com essa métrica 1,3, quer dizer que ele está Muito acima. 30% Mais caro. acima do seu valor patrimonial, 30% mais caro, super valorizado. E na época eu gostava bastante do fundo, assim, do que ele estava desempenhando, mas eu falei, cara, 30% acima do preço do valor patrimonial, vou colocar esse dinheiro no bolso e vou comprar outro fundo. É igual alguém chegar, sei lá, quiser comprar o meu carro. Ah, eu gosto muito do meu carro, mas se oferecer 30% A acima, mais? eu vendo, né? Eu acho que é legal contar essa história porque também é possível você, em algum momento, vender o seu fundo imobiliário. Então, o IRDM11, por exemplo, é curioso que ele muitas vezes é negociado acima do seu valor patrimonial. Então, de repente, quando ele estiver sendo negociado abaixo, pode até ser uma oportunidade de comprar novamente. Mas a gente tem sempre que comparar com outros fundos. Eu acho que isso é legal. Por exemplo, o IRDM11 ele tem uma característica, então, de ter uma parte em fundos de fundos. O CPTS 11 é parecido com esse. Então, de repente, se um tiver muito caro ou tiver mais barato, até vale a pena você analisar se você não faz uma troca, né? Vende aqui e compra ali. Foi uma estratégia que eu usei, tem até um vídeo lá no meu canal que eu expliquei isso, e foi bem sucedida, né? Por exemplo, o que que acontece? Outro ponto. Não dá para comparar fundos de galpão com fundos de papel. Então, você compara fundos, assim como você também não pode comparar fundos imobiliários com ações. Isso acontece muito. Então, fundos imobiliários, compara com fundos imobiliários. De tijolo, com tijolo. Agora, o que que faz, por exemplo, Ricardo, você saber que você tem 2 fundos de tijolo muito bom? Uhum, Quais são os pontos ali para ele avaliar e falar: "Não, eu prefiro esse aqui"? uhum. Acaba sendo uma decisão um pouco subjetiva também. Por quê? Porque não dá para você só analisar números, né? Só essa parte técnica. Como é que você vai saber se aquela gestão ela é competente ou não? Tem que olhar um pouquinho do histórico, né? Ela já esteve envolvida em alguma polêmica ou mais, né? Ela fez boas compras. Quando ela comprou aquele determinado imóvel, qual que era o cap rate, né? Quanto que ela esperava de retorno daquela operação? Ela comprou abaixo do valor de mercado ou ela comprou acima? Tem que analisar um pouco do histórico. E aí tem que analisar muito mais, principalmente, é entrar no relatório gerencial e olhar a foto dos imóveis, olhar a característica, a técnica mesmo, assim, se é um imóvel bom, se ele está muito bem localizado, porque se tiver essas características, mesmo que saia um inquilino agora, vai entrar outro. Então, acaba sendo um fator um pouco mais difícil de analisar, às vezes pode até ter um pouco de subjetividade,
Mas é importante a gente ver essas métricas, é importante saber se está com vacância ou não, né? Por quê? Se tiver com vacância, não tem o dividendo entrando. E por que está com vacância? Tentar entender qual que é o case, qual que é o caso ali daquele imóvel que não está sendo alugado, por qual motivo, né? Eu Sim. acho que isso faz sentido. Ricardo, uma comparação que muitos investidores fazem é comparar produtos de renda fixa com fundos imobiliários. E é muito comum a gente receber esse tipo de pergunta, né? Ah, mas o fundo imobiliário de tijolo está pagando 8% ao mês, ao ano. Por que eu vou investir se tem CDB me pagando 14%? E aí, às vezes, fazem comparações com fundo imobiliário de papel. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse pensamento, né? E o que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que tem que olhar com cuidado a comparação entre renda fixa e renda variável, entre fundos imobiliários, por exemplo. Embora tenha, sim, interferência, o que eu costumo falar? A taxa Selic é sempre a régua de mercado. É o comparativo, não tem como você não comparar. Porque se você ganhar 13,75 no Tesouro Selic, é uma régua. Você vai querer ganhar mais com outros investimentos, né? Então, sim, é uma comparação, sim, a gente tem que olhar, mas a gente não pode perpetuar que essa taxa vai continuar para sempre, né? Então, por quê? O mercado é cíclico, a taxa Selic não continuará em 13,75% para sempre. Então, não adianta você achar que você vai ganhar isso sempre, a não ser que você consiga algum pré-fixado, só que também tem prazo de validade, né? Então, se você não aproveitar esse momento que a taxa Selic está alta e a renda variável ficou barata, você nunca vai comprar barato, né? Eu estava vendo um estudo outro dia mostrando que quem investe todos os meses, mesmo em ações ou fundos imobiliários que caem, se investir todos os meses, na média ali você está comprando barato, né? Então, às vezes, é até melhor do que você só ficar comprando renda fixa para sempre, né? Composição de carteira. Isso é o mais importante. Tem que ter uma parte, sim, bem segura, aproveitar a renda fixa no Brasil, que paga muito bem, só que tem que comprar barato também para ter um potencial de valorização. Mais uma vez, eu lembro, em 2016, de 2016 para 2017, o IFIX subiu quase 150% por causa da mudança da taxa de juros. Aposto que todo mundo queria ter aproveitado, mas só quem estava posicionado é que conseguiu. Um outro ponto sobre renda fixa e fundos imobiliários. É bom comparar sempre os fundos imobiliários com o IPCA, tá? Então, por exemplo, o Tesouro Selic é uma comparação para muitos investimentos de renda fixa. Para comparar com os fundos imobiliários, eu gosto de comparar com o Tesouro IPCA. Por quê? Porque, na sua essência, os fundos imobiliários, os contratos dos fundos com seus inquilinos, têm reajuste por inflação. Então, por si só, já tem inflação embutida ali, né? Então, por exemplo, se um tesouro está pagando IPCA mais 6, se eu comprar um fundo imobiliário de tijolo, por exemplo, eu gostaria de ganhar pelo menos IPCA mais 7, né? Para ganhar um pouquinho mais, porque tem um pouco mais de risco. Eu gosto de comparar sempre com a inflação. Agora, Ricardo, falando de ações, eu não sei quanto você tem de porcentagem na carteira, mas você gosta de que setores? Quais são, assim, 3 ações que você, Ricardo, fala, pô, eu gosto e pretendo levar? Eu gosto nas ações, eu gosto de pensar em dividendos. Eu acho que faz sentido também, porque historicamente, isso é legal da gente analisar. As ações boas pagadoras de dividendos, elas costumam ser líderes de mercado, costumam ser empresas bem grandes. Então elas acabam sendo bem sólidas e, mesmo assim, apresentam crescimento. Então, em janelas de 10 anos, por exemplo, as ações de dividendos, elas superam até o Ibovespa. Então, que é a grande média, porque o Ibovespa é muito mais volátil, depende muito de commodities, Banco. exportação, tem muito banco também. Então, as empresas que pagam bons dividendos, elas também apresentam um crescimento, né? Então, foi o caso que aconteceu com a Taesa, por exemplo, que ela paga excelentes dividendos, mas nos últimos anos cresceu muito, tá? Eu acho que é legal de olhar. Um outro setor, bom, a gente pode falar as empresas que pagam dividendos, obviamente, setor financeiro, setor elétrico, setor de seguros. Pouca gente fala de Porto Seguro, né? Mas Porto Seguro é uma empresa que paga bons dividendos e tem potencial. Telecomunicações, pouca gente fala de Vivo também, mas ela sempre desempenha bem. Eu gosto de falar de Vivo porque eu já testei, eu gosto daquela característica de você pensar na ação que você está comprando como um sócio. Você usa o serviço dessa empresa, né? Eu já usei, por exemplo, outras empresas de telefonia.
Cara, eu É um não gostei. monopólio, né, praticamente. Monopólio, assim, tem 3, né? Exatamente. Estão no mercado. E das 3, qual que você gostou mais? Por exemplo, se você. Muita gente fala da Oi. Cara, você já usou a Oi? Você usaria? Né? Então por que que você vai comprar ação de uma empresa que você nem usa? Exato. Você tem que ter um pensamento de sócio também, né? Agora, falando de ações também, eu acho legal de trazer um ponto que os dividendos são muito sólidos, tem potencial de crescimento também, mas agora, quem pensa em crescimento com ações, tem que olhar as small caps, que são aquelas empresas de menor tamanho de mercado, né? Por exemplo, se a gente olhar o setor financeiro, qual é a chance de uma empresa como Itaú ou Bradesco dobrarem de tamanho? Ganhar Mínimas. 100%? Quase nenhuma. Quase Zero, nenhuma, praticamente. exatamente. Agora um banco menor, um banco pequeno, o Um ABC, que ainda o tá Banco menor. ABC Brasil, por exemplo, que é uma small cap, ela pode dobrar de tamanho, mas pode cair também, né? Uma empresa small cap, ela tem uma característica de ser mais volátil, só que grande potencial de crescimento, né? De upside, de valorização, né? Então, poxa, se eu for comprar Itaú, eu compro pensando em dividendo, não vou comprar pensando em crescimento. Agora, se eu comprar o ABC, eu vou pensar em valorização e se me pagar dividendo, melhor ainda, porque aí eu ganho um pouquinho nos dois, né? Então, small cap para crescimento, acho que faz muito sentido pensar, embora seja mais arriscado. Agora, falando sobre o Bradesco, Ricardo, muitas pessoas ficaram preocupadas. Pô, as ações despencaram do Bradesco, né? O que aconteceu com o Bradesco? Você gosta? Acha que tá atrativo comprar ações do Bradesco nesse momento? Acho que, sem dúvida, o Bradesco, ele tá barato, né? Eu acho que a dúvida, na verdade, será que vale a pena comprar ou não? Será que vai ficar mais barato, vai cair mais ainda ou não? Acho que o mercado penalizou bastante, até porque se a gente compara com os pares, com Itaú, com Santander, Banco do Brasil, tem desempenhado muito melhor, né? A parte da própria gestão do dia a dia do banco mesmo, né? Acho que o maior problema do Bradesco nesse momento é a inadimplência, né? Teve problema por causa das Americanas, mas tem problema também com os seus clientes ali, com a sua própria De gestão do risco provisões, né? desses empréstimos, né? As provisões para os devedores, né? Os clientes duvidosos. Enfim, o Bradesco tem problema, né? Por isso que ele está barato, né? Eu acho que fica essa questão e essa dúvida para o investidor, se ele está disposto a fazer essa aposta no bom sentido. Não é uma aposta arriscadíssima, mas pode ser que ainda não esteja no momento de comprar. Acho que é uma instituição muito grande, sólida, que já apresentou resultado por muitos anos. Está barata, sem dúvida. Mas outros bancos têm desempenhado melhor. Então, se você pegar o dividend yield, o crescimento de Itaú, por exemplo, está melhor do que o Bradesco, né? E aí vai um pouco da filosofia do investidor. Eu prefiro estar naquelas empresas que eu acho mais saudáveis. Então, entre Itaú e Bradesco, eu prefiro Itaú, né? Mas o Bradesco está mais barato, embora porque ele embute um risco ali. Aí vai do investidor decidir se quer ou não. Eu acredito que o Bradesco, até pelo tamanho e assim, a gestão, né, ele é muito sólido. Ele vai tomar atitudes ali, sem dúvida nenhuma, e vai se preparar muito bem para esse cenário todo. Na minha visão, isso é um ponto a se observar, mas é algo temporário. Eu vejo esses bancos, né, não tem como comparar com um banco digital, porque eles são bancos têm muito mais caixa, já estão há mais tempo. E tocando nesse assunto, o que você acha dessa, né, porque a gente viu muito essa questão da quebra do SVB, de outros também. Em relação a Nubank, outros bancos digitais, os nossos telespectadores, é arriscado deixar tudo no Nubank? Eu acho que esse caos que aconteceu lá nos Estados Unidos, da quebra do SVB, eu acho que é preocupante para o mercado financeiro como um todo, mas é engraçado que acho que os bancos brasileiros são mais acostumados, né, com essa questão de taxa de juros alta, porque eu acho que esse foi o grande problema lá do banco que quebrou, né? Não estava acostumado com banco com taxa de juros alta, comprou títulos longos, teve que Tem que vender vender, né? antecipado, perdeu na marcação ao mercado e quebrou, né? Isso eu não vejo acontecer com bancos brasileiros, porque o Brasil é um país historicamente inflacionário, historicamente com taxa de juros altas Tem e mais regras também, né? tem mais Mais regras. burocracia aqui. E os próprios bancos, eles sabem lidar com isso. Agora, o Nubank vai quebrar? Eu não vejo esse risco, eu não vejo isso acontecendo, tá? Eu acho que o Nubank, ele está capitalizado, né? Eu acho que ele consegue
deu lucro, né? Depois de muito tempo estar dando prejuízo. Mas dá para cravar que não vai quebrar? Não dá. Mas eu acho que o investidor tem que entender que quando ele investe através de uma instituição financeira, ele está seguro. Tá? Qual que seria o único risco? Se você tem dinheiro num banco, na conta corrente desse banco, do Nubank, do C6, do PicPay, sei lá, está na conta corrente, não está investido em nada, aí sim, se a instituição quebrar, você perde dinheiro. Mas se estiver investido em qualquer lugar, você tem proteções. Se estiver investido num título de renda fixa, você tem a proteção do FGC. Todos eles, os bancos Todos os digitais. bancos, se estiver investido num CDB, num RDB, independente da instituição financeira, quem foi o emissor ali, você está garantido pelo FGC. Se você investiu em ações através de alguma dessas instituições, isso está custodiado na B3. Você comprou, sei lá, a ação da Petrobras. E a instituição que intermediou isso quebrar, não tem problema, está custodiado lá na B3, você transfere essa custódia para outra corretora. Eu acho que o Nubank foi um grande medo, porque assim, tem muita gente que usa o Nubank. Uhum. Inclusive, uma amiga minha me ligou no dia e falou assim: eu tenho 200 mil no Nubank. Primeira coisa que eu vou falar para você: diversifica os bancos. Não tenha tudo, enfim, no Banco Nubank ou em qualquer corretora. Por quê? A gente tem que ter essa segurança de que se algo acontecer com o banco, e eu espero que não aconteça com nenhum, a gente tem que ter o quê? Outras fontes ali de receita, né? Então, cuidado, pessoal. Não deixe todo o seu dinheiro no Nubank, e seja em qual for. Porque você pode, né? Você pode, deve diversificar. Agora, Eu acho que adicionando um ponto de segurança aqui, a gente pode lembrar também aquela regra do FGC, né, Ricardo? Sim. Por exemplo, você contratou um CDB através do Nubank. O Nubank é simplesmente um intermediador. Na verdade, ele está te ligando a uma outra instituição. Então, por exemplo, contratei um CDB do Agibank através do Nubank. O Nubank só fez a intermediação, Uhum. né? Só que para quem a gente emprestou o dinheiro é o Agibank. Agora, a gente tem aquelas regrinhas, né, Ricardo? Até 250 mil reais por banco que você está emprestando. Então, toma cuidado. Já emprestou 250 mil para o Agibank? Uhum. Acho que aí procura um outro banco para você fazer os próximos empréstimos, porque você tem até R$1 milhão por CPF de proteção aí no FGC. Então fica Excelente. essa dica de Não, segurança. excelente essa dica. E aí, trazendo o exemplo da Carol, por exemplo, ela disse que uma amiga dela tem 200 mil reais no Nubank. De repente, se esses 200 mil reais estiverem ali num RDB, que o emissor é o Nubank, ela está quase chegando no limite do FGC. Está começando a ficar perigoso, porque o limite do FGC é 250 mil reais por instituição financeira por CPF, até 1 milhão. Então, você pode ter 250 mil em 4 instituições diferentes. E você está completamente garantido pelo FGC aqui. Então, tem que diversificar. E eu acho assim, o perigoso também é a questão da reserva de emergência, né? Por exemplo, vou deixar toda a minha reserva de emergência nesses bancos digitais. Se acontece um problema, se acontece um furto mesmo até, se roubam seu celular, se transferem, é perigoso. E aí e mesmo o FGC, mesmo que você precise recorrer ao FGC, às vezes vai demorar imagina 30 quanta dias. gente, quantas pessoas, né? Dependendo do FGC. Aconteceu agora com BRK, o BRK Financeira, quebrou, a Porto Credit também. Cara, todo mundo que tinha CDB dessas instituições está segurado pelo FGC. Não precisa ter pânico, não precisa ter essa preocupação extra. Porém, pode ser que demore, sei lá, 30 dias, 40 dias, 60 dias. Não pode ser um dinheiro de reserva de emergência, né? Não tem problema nenhum investir nessas instituições que emitem esses títulos que rendem um pouco mais. Porque tem a garantia do FGC, mas pode ser que demore um pouco, né? Exatamente. E também não é bom a gente contar só com o FGC, porque se tem uma quebradeira geral dos bancos, pode ser que esse colchão que o FGC tem ali, que é a união dos bancos que fazem ali um depósito para dar uma segurança para o público, para os clientes, possa não aguentar. Agora, Ricardo, você já está aqui com a gente a segunda vez, então você já é experiente, já é de casa. E nós temos um quadro aqui, que é patrocinado pela Reserva, né, que chama Ping Pong, tá? Onde a gente vai te fazer algumas perguntas, a Carol vai te fazer algumas perguntas e você tem que responder entre alguns ativos ou algumas questões, o que você prefere na lata, sem titubear, tá bom? E esse quadro é patrocinado pela Reserva, lembrando que as roupas que a gente está usando aqui Todas são as da nossas Reserva roupas, do Grupo né? Arezo. E se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a Reserva e ter desconto, aqui embaixo tem o link, tá certo? Você vai encontrar a loja da Reserva, Irmãos Dias, o cupom
para você ter 10% de desconto, tanto na loja física como na loja online, tá certo? Mas hoje o online é muito prático, muito rápido e chega na porta da sua casa. Mas vamos lá, Carol, primeira pergunta aí do ping-pong. Eu acho que antes de me colocar na fogueira, eu acho que eu tô com inveja de vocês, que eu acho que vocês tinham que dar roupas também Eu já para pedi os isso pra convidados. Eu falei pra Reserva. trazer uma sacolinha aqui pros nossos... A cobrança tá aí, ó, puxão de orelha. Eu aqui, acho que tinha que ter, eu acho que já conversava com o pessoal aqui do podcast, já fazia um vestiário, trocava de roupa e vinha pro quadro. Vou trazer uma modelo, entra aqui com presente, gente. Fica a dica aí pra reserva, tá vendo? É uma boa oportunidade de marketing aqui pra vocês. Agora, assunto, vamos lá. Qual o melhor, fundos imobiliários ou ações? Qual o melhor? Ah, tem que ser os dois, pô. Não, mas só pode um. Qual você, assim, se Ó. você pudesse levar pro futuro? Então, beleza, eu acho que assim, os fundos imobiliários, eles são muito mais estáveis. Para eu levar para o futuro seria. Agora, se você me fala o seguinte, olha, você não pode mais comprar, tem que escolher um dos dois. Cara, pode ser surpreendente, mas eu escolheria as ações. Porque eu acho que as ações, elas têm tanto dividendos quanto crescimento. Mas os fundos imobiliários fazem parte de todo o portfólio. É aquela pergunta que dá vontade de enforcar o roteirista. É muito difícil, cara. Porque, pô, não tem uma resposta concreta, né? Mas já tá aqui, então Tá a bom. gente pergunta. Vamos Renda fixa ou fundos imobiliários? Vai na mesma sequência da anterior. Cara, fundos imobiliários. MXRF11 ou IRDM11? E o MXRF? HCTR11 ou DEVA11? Ah, pra mim nenhum dos dois. XPLG11 ou HGLG11? O HGLG é o fundo de logística com melhor resultado historicamente. XPML11 ou VISC11? XPML. E Shoppings de qualidade. E agora, Bradesco ou Itaú? Ah, Itaú. Já respondi durante o podcast. Acho que é um banco muito competente que tem resultados melhores. E o atendimento do Itaú, tem que se falar do Personalité, é muito bom. Assim, o aplicativo deles, eu particularmente gosto muito. E acho que o Itaú é um banco gigantesco. Mas, Ricardo, eu queria te agradecer. Você sempre disposto a vir aqui, extremamente pontual, né? Chegou aqui, eu tava almoçando, né? Mas eu queria te agradecer por todo o conhecimento, pelo tempo que você tira aqui, né? Com a gente, também com as pessoas. E queria, né, agradecer. E o Lucro FC, que é o canal do Ricardo, é um dos canais que eu mais assisto. Opa, obrigado. Porque são vídeos bem práticos, bem descomplicados. Então eu gosto bastante. Eu que agradeço o convite, fico à disposição sempre. O público que está assistindo a gente, se gostou desse vídeo que a gente preparou, dá um like, deixe um comentário, faça perguntas, enfim. Pode passar lá no canal Lucro FC também, são 3 vídeos por semana, sempre batendo esse papo aqui legal. É isso aí, pessoal. Da minha parte também quero te agradecer. E não esquece, é muito importante o que o Ricardo falou. Aperta o botãozinho de curtir se você gosta do nosso canal. Sempre nos ajuda muito. E não esquece, hein? Se não tá inscrito, já vem aqui, se inscreve e ative as notificações para que você nunca perca nenhum quadro aqui do Irmãos Dias Podcast. Então, até a próxima e vamos continuar aqui semanalmente trazendo informações para vocês de ações, fundos imobiliários, empreendedorismo, tá bom? Espero que você esteja gostando do nosso canal e um grande abraço, até a próxima. Da minha parte, pessoal, parabéns por vocês, né, estarem no podcast, quererem estudar. A gente agradece a confiança e o carinho de vocês. A gente vai estar sempre aqui. E eu sempre falo e sempre vou falar, voa Brasil, quem investe futuro agradece. Um beijo e até o próximo vídeo.